Um prazer imenso poder recebê-los novamente aqui no nosso espaço e de maneira online agora. E a intenção desse momento nosso é abordar esse encontro que vai iniciar na quinta-feira, que será a jornada sistêmica, a nossa primeira jornada sistêmica. E dentro desse olhar, quero trazer primeiro essas reflexões. Para que é essa jornada? Para quem é essa jornada? Então, essa jornada que nós vamos iniciar na quinta-feira é para você que deseja caminhar na vida de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave e de uma maneira mais leve. Cássia, isso é possível? Sim, isso é possível. E principalmente agora, nesse momento, que nós estamos vivendo situações atípicas, o que nós estamos entendendo com tudo isso que está acontecendo? A gente percebe o quanto o universo, o quanto a vida é movimento e o quanto esse movimento ele está pautado em mudanças, né? E essa mudança dentro desse olhar sistêmico, nós entendemos que uma coisa está diretamente interconectada à outra. Vamos pegar agora esse momento que nós estamos vivendo aí, um vírus, uma pandemia, que começou na área da saúde, em um lugar lá no país, que hoje ele está envolvendo várias áreas como a saúde, a economia, a política, os lares, os relacionamentos, o trabalho, e ele está tomando conta de diversos sistemas, e nesse sistema nós estamos percebendo quanta mudança que isso vem impactando na nossa vida. E, de certa maneira, o que nós estamos presenciando é um maior e intenso relacionamento com a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos ou conosco mesmo. E aí a gente se depara com o primeiro desafio, né? Alguns nesses desafios de acostumados a trabalhar, nesse ritmo frenético, esse ritmo intenso, e em algum momento agora a gente se vê inerte. E agora o que eu faço se a única coisa que eu sabia fazer era estar em movimento, era estar trabalhando, era cuidar disso, cuidar daquilo, e agora nós estamos vivendo situações atípicas. Né? Então, para alguns, o desafio é de ficar parado, para outros, o desafio é de se relacionar com o esposo, com a esposa, com os filhos. E por quê? Principalmente conosco mesmo. Se nós não aprendemos a lidar conosco mesmo ainda, imagina como é lidar com o outro nesse processo, né? Então, essa jornada, ela vem com esse objetivo de poder nos trazer esse benefício de ampliar a nossa visão, a nossa percepção de mundo, compreendermos que existe algo muito maior que nós muitas vezes não enxergamos dentro dessa nossa vivência. E aí, quando a gente se percebe, a gente vê alguns desafios e a gente percebe que a nossa vida para, que a nossa vida trava, e nós não conseguimos enxergar nem um palmo à nossa frente, porque a única coisa que nós vemos são desafios, e isso nos faz ficar paralisados na vida. Quando a gente não fica paralisado, nós percebemos que esse passo, ele nos coloca em situações de desafios extremamente constantes, né? E aí, como é que nós nos sentimos com relação a isso? Indecisos, paralisados, em conflitos e muitas vezes desesperançosos, né? Então, o objetivo dessa jornada é não só de ampliar nosso conhecimento, mas ao mesmo tempo de desmistificar esse processo terapêutico, desmistificar as constelações sistêmicas, desmistificar um processo analítico, esse processo terapêutico, para que nós possamos aí expandir esse processo de mudança, primeiro de olhar interno conosco mesmo.
E quando a gente começa esse processo de mudança, essa mudança de olhar, essa mudança de comportamento, ela perpassa por 3 esferas. E a primeira delas é o conhecimento. Só quando nós ampliamos a nossa percepção de mundo é que nós começamos esse primeiro processo de mudança. Depois desse processo intelectual, que é o processo de conhecimento, o processo que a gente fala de entendimento intelectual, nós vamos para um segundo processo, que é o processo de corpo, de ação. E muitas vezes a gente entende, a gente sabe que a gente precisa fazer algo que seja diferente, nós percebemos que nós precisamos tomar algumas iniciativas, que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa parar de olhar para o problema, olhar para a solução, mas qual é a solução? Qual é o olhar que eu preciso ter? Qual é a mudança que verdadeiramente ela precisa acontecer na minha vida? Então, quando a gente fala para um processo de mudança, ela começa primeiramente nesse primeiro ponto que nós chamamos que é o processo intelectual. O conhecimento liberta. Quando a gente compreende intelectualmente, nós passamos para um segundo momento, que é o processo de corpo, que é o processo de sentir, que é o processo em que quando eu começo a perceber aquele lugar em que eu estava me colocando, aquele lugar que estava me travando, que estava me trazendo conflitos e indecisões, ele começa a tocar em algumas áreas do meu corpo, que o meu corpo começa a ter condições de entrar em ação, mesmo que em alguns momentos ele vai passar pela dor. E depois a gente passa pelo sentir, pelos sentidos. Então, nós passamos pelo processo de mente, intelecto, pelo processo de corpo, de perceber, de sentir de internamente essa mudança. O corpo ele vai ter essa sensação de peso, de não ação, até o momento em que ele começa a sentir mais energia. E aí a gente passa para esse terceiro momento, que é o momento de sentir. E aí a gente passa por essas percepções corporais. E tudo isso junto e misturado reflete, então, no nosso processo de iniciativa. Mas isso só é possível quando nós começamos a tomar todos esses lugares, esses processos que começam e iniciam dentro de nós. E nisso, o primeiro ponto que nós trazemos hoje é perceber o lugar que nós estamos nos colocando. Porque quando nós estamos fora desse lugar que nós deveríamos estar, o que nós sentimos é travamento, desânimo, olhar para sofrimento, olhar limitado e todas as mazelas de conflitos que nós passamos pela minha vida. Então, o objetivo dessa jornada é fazermos perceber, passando por essas 3 esferas de mudança: intelecto, mente, corpo e sensações. Então, Cássia, legal, interessante tudo isso. Como é que eu faço, então, para poder participar dessa jornada? Então, a gente tem alguns meios aí, que o primeiro deles é o Telegram, que ele é semelhante ao WhatsApp, mas ele nos oferece muito mais recursos, muito mais ferramentas, que nos permite essa comunicação muito mais interativa. Nós temos também agora, que eu acabei de abrir, e eu vou estar divulgando aí no grupo do Telegram, que é o nosso grupo fechado do Facebook, e o plus que nós vamos ter dentro desse grupo do Facebook é que nós vamos ter no Facebook essa oportunidade de interação. E nessa oportunidade de interação, vocês também terão a oportunidade de constelar alguns temas de vocês, trazer algumas questões de vocês para que a gente possa trazer para esse grupo, iniciando esse olhar e essa visão dentro dessas impossibilidades, dentro dessas mazelas, dentro desses olhares limitados que a vida vai nos colocando. E aí isso a gente vai conseguir trazendo essas percepções, essa maior interação dentro do grupo do Facebook. E pelo Instagram, que é o Cássia Lopes Oficial, que lá também você vai conseguir ter acesso ao Telegram, ao grupo de Facebook e às informações que nós vamos estar divulgando. Então, por esses meios de comunicação, vocês vão estar recebendo ferramentas,
informações e todo o apoio e auxílio necessário para que essa jornada comece a acontecer dentro de você. Ainda não está definido se nós vamos ter 10 aulas, se vai ser 7 aulas. Isso vai depender muito mais dessa interação, do que vocês vão trazer para que a gente possa estar escrevendo melhor essa jornada. Mas essa jornada vai ser abordada por meio de 3 esferas. A esfera do eu, vida de saúde, vida pessoal. A esfera das relações, eu com o outro, eu com os meus familiares, eu com as minhas interações de relacionamento. E a esfera do trabalho, que é eu na minha vida profissional, com dinheiro, sucesso, abundância, e eu nas minhas relações de trabalho. Como é que vai funcionar, então, essa jornada? Já falamos aí como é que vocês vão receber as informações, como é que nós vamos estar interagindo um com o outro. Então, como é que ela vai funcionar? O objetivo inicial é de nós realizarmos por meio de 2 encontros na semana, que será na terça-feira e na quinta-feira. Hoje é a nossa pré-aula, que está iniciando na terça-feira, para que a gente possa alinhar algumas coisas aqui internamente, tomarmos esse primeiro lugar de força, para que nós possamos começar a assumirmos esse ideal interno. Eu sempre digo, né, que quando a gente vai abordar as constelações sistêmicas, nós trabalhamos com um campo de informações que começa, como eu disse, pela mente. E falar com a mente, com o intelecto, nós estamos falando aí com conexões cerebrais, que vão, a partir desse entendimento, atuar no nosso sistema límbico, como nós dizemos, né, que todo o processo de doença, ele começa primeiro pela nossa mente. Ele começa lá fora, ele vem de um ambiente externo e depois ele acessa o nosso sistema límbico, né, que ele vem pelo nosso córtex frontal, e aí ele vai aderindo todos os nossos sistemas límbicos, sistema límbico, onde a gente fala, né, das sensações, dos sentimentos e tudo mais, e aí ele vai perpassar pelo nosso corpo. Então, falar desse movimento sistêmico vai gerar em algumas pessoas. Hoje nós tínhamos confirmado uma média de 55 pessoas aqui conosco, né, para iniciar essa jornada. Então, vocês que conseguiram chegar até aqui, já é um grande passo, já é, dentro desse olhar sistêmico, já é um primeiro movimento interno no qual vocês já deram estão 4 pessoas aqui, 10 pessoas que já saíram à frente nesse primeiro processo de conexão neuronal, onde eu sempre digo que o processo de mudança, né, nesse processo de conexões, muitas pessoas começam um estudo, começam uma faculdade, começam aí a comprar cursos online e não conseguem dar continuidade. Por quê? Porque o processo de mudança ele é muito desafiador. E falar também desse processo ainda mais com esse movimento sistêmico, ele requer de nós um movimento interno muito grande. Que se nós não estivermos alinhados com a nossa força, a gente não consegue dar continuidade, né? Então, esse é um movimento sistêmico bastante profundo e, para algumas pessoas, realmente há uma certa dificuldade de permanecer. Então, para vocês que já estão aqui, parabéns, né? Que essa aula de hoje possa trazer para nós essa conexão, que nós já comecemos a tomar consciência desse lugar, preparar esse lugar que nós queremos e desejamos assumir internamente dentro de nós, para que essa jornada já comece a acontecer primeiro dentro dessa nossa primeira casa, primeiro dentro do nosso primeiro espaço mental. Do nosso espaço mental, ele precisa acontecer no nosso espaço físico, né? Hoje nós vamos falar de lugar. Então, você já começar a organizar o lugar de estudo, quais as ferramentas, o que vai ser importante para você nesse lugar de estudo, caneta, lápis. Então, eu tenho aqui já o meu difusor ali, que eu já tenho óleo essencial de olíbano, que me ajuda a me conectar com a presença.
Eu já tenho aqui o meu óleo essencial. Ximena, você tem também, né? Você já adquiriu, não tem? Então, principalmente esse o Peppermint, que ele dá pra gente essa força, essa energia, essa concentração para poder estar presente nas aulas. Tá aqui, ó, uma gotinha no copo d'água para ajudar nessa refrescância emocional, para trazer para a gente essa conexão, essa energia. Porque para quem acompanha esse movimento sistêmico já sabe o desafio que é. Então, permanecer nesse processo de mudança é nos permanecer e ir mais além, ok? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos começar a falar sobre as constelações familiares. Hoje a gente vai falar sobre esse lugar, nos posicionar, nós vamos ter um exercício sistêmico para nos conectarmos com essa força, com esse poder de decisão, com esse lugar que ele já vai começar a nascer internamente dentro de nós. Na quinta-feira nós vamos falar sobre as constelações familiares, desmistificando tudo isso, o que ela é, para que ela serve e os benefícios que ela reflete na nossa vida. E dentro disso nós vamos trazer essa abordagem psicanalítica, né, que eu chamei da psicanálise sistêmica, onde eu utilizo aí as 7 escolas psicanalíticas dentro dos 7 fundadores, 7 escolas que navegam aí nesse conhecimento de saberes, mais o pensamento sistêmico dentro das constelações familiares sistêmicas. Então, a gente vem amparado aí dentro desses 7 estudiosos, das 7 escolas, que depois eu vou estar abordando aí, respeitando esse olhar com todos eles que estão aqui comigo nesse momento, né? Nesse íntere, entre esse encontro de hoje até a próxima quinta-feira, eu vou estar encaminhando para vocês o genograma. Como hoje a gente vai falar sobre esse lugar, o que é o genograma? Vocês vão receber um folder informativo sobre o que é o genograma. O genograma é aquilo que nós falamos da nossa árvore genealógica. Vocês estão vendo lá no fundo, não estão ali? Você, o pai, mãe, os pais, os ancestrais. Então, quando a gente fala dessa jornada sistêmica, é conectarmos primeiramente com a nossa vida. A gente fala tanto de autoconhecimento. Como é que eu vou conhecer a mim mesma se eu não conheço nem a minha origem? Da onde vim? Quais são as minhas origens? Qual foi a educação dos meus pais, dos meus avós? Então, a gente vai conhecer um pouco disso. O que é essa minha história? Né? Da onde surgiu a minha história? Como é que eu cheguei aqui? Então, vocês vão estar recebendo, por meio desses meios que eu já disse, o que é o genograma. Vocês vão receber a simbologia para poder desenhar o genograma de vocês. E a parte, nós vamos estar encaminhando, né, esse genograma para vocês começarem a desenhar esse genograma. E esse já vai ser um primeiro desafio. E eu digo para vocês que ele não vai começar, ele vai começar entre hoje e a quinta-feira. Mas quando vai terminar, quizá a gente consiga terminar na nossa jornada, o que eu acho pouco provável, porque essa jornada ela vai continuar aí por um bom tempo. E isso vai ser esse grande marco na nossa vida de liberação, de conhecer a nossa história e conhecer a nós mesmos. Esse vai ser aí o primeiro passo de conhecer quem sou eu. Ou melhor dizendo, né? Da onde vem a minha história? Como um primeiro passo, tá? Então, vocês vão estar recebendo entre amanhã até a quinta-feira, tá? Esse vai ser o nosso primeiro desafio. Vou estar encaminhando para vocês, então, esses 2 arquivos. Essas abordagens que vão acontecer de maneira online, vão acontecer de maneira dinâmica, interativa e vivencial. Para quem já acompanha, esteve presente aí em algumas das nossas palestras, né? Já sabe como é que funciona o nosso trabalho, então é bastante vivencial, de maneira bem dinâmica, realmente, para que a gente possa estar bem motivados aí. Até aqui agora, eu vou abrir o microfone de vocês, para que vocês tirem dúvidas, perguntem alguma coisa sobre essa jornada, como vai funcionar,
porque agora a gente vai trazer, então, o tema de hoje, qual é o meu lugar na vida. Alguma dúvida? Alguém quer falar? Eu estou aqui com alguns participantes ao vivo na ferramenta Zoom, o pessoal aí do Instagram também. Hoje é o único dia que nós vamos estar divulgando no Instagram. Vocês podem estar acessando por meio do link na bio aí do Instagram para ter acesso ao Telegram, que é onde vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas. O pessoal aqui do Zoom, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram saber sobre a jornada? É só ativar o microfone aí de vocês. Sim ou não? Podemos seguir? Ok. Vale reforçar que as aulas, esses encontros vão iniciar às 18h30. Às 18h40 a sala será fechada. Ninguém mais vai conseguir entrar nessa sala. E aí a gente vai estar disponibilizando depois no YouTube e no grupo fechado do Instagram, tá? As aulas aí que vão ser realizadas ao vivo. Então, eu vou dar início agora ao nosso primeiro encontro. Nós vamos falar sobre a lei do pertencimento dentro das abordagens da constelação sistêmica, que nós vamos estar falando mais reforçadamente na quinta-feira, tá? Bem-vinda, Cláudia. Qual é o seu lugar na vida, né? Essa é uma pergunta que vale muita reflexão, porque nós assumimos dentro dessa vida diversos papéis. O papel de esposa, o papel de mulher, o papel de empresária, o papel de funcionária, o papel de mãe. E muitas vezes nós nos perdemos aí nesses diversos papéis que a vida nos traz, né? E quando a gente fala dessa lei do pertencimento, dentro desse olhar sistêmico, o lugar que nós ocupamos, primeiro a gente fala que o primeiro lugar de origem na nossa vida é o lugar na nossa família, que é o lugar de onde nós viemos. E quando a gente fala na nossa família, ela não começa somente com o nosso pai e com a nossa mãe. E aí a gente tem um primeiro entendimento aqui dentro dessa visão sistêmica, que dentro da lei do pertencimento, aqui está você. Conseguem ver, todos vocês aí, né? Que lugar você ocupa na vida? Imagina que essa folha em branco é a sua vida. Antes de você vir ao mundo, que lugar você ocupava? Nenhum lugar. Isso ainda é um mistério que algumas religiões, algumas filosofias tentam explicar. Mas a gente fala que a partir desse momento da sua existência na vida, você num primeiro momento começou a ocupar um lugar que nasceu na sua vida primária, que antes foi a sua vida, o seu mundo nasceu do mundo da sua mãe. A sua vida intrauterina, naquele primeiro momento, qual era o seu mundo? O seu mundo era o mundo da sua mãe. Você e a sua mãe eram uma. O mundo dela, neste momento, era o seu mundo. E veja que quando você veio ao mundo, você veio por meio de mamãe e papai. Mas a sua vida não começou por meio da sua mãe e do seu pai. A vida começou aqui, ó. Sua mãe veio de pai e mãe, que tem toda uma ancestralidade aqui atrás. Até aqui, tranquilo? Todos conseguem acompanhar? Sim ou não? Muito bem. Percebam que dentro desse lugar que você ocupa, a sua vida veio por meio de muitos outros. Inclusive, você, ao vir ao mundo, muitas vezes, esse lugar que você ocupa, que a sua mãe disse que você tem um primeiro lugar, muitas vezes ele veio de um segundo lugar, de um irmão ou uma irmã ou alguém que antes não veio. E aí você pode ter vindo
da primeira filha dos seus avós maternos e do terceiro filho dos seus avós paternos. Mas neste meio de informação, que sua mãe acreditava que ela era a terceira filha, ela pode ter sido a segunda filha. E aqui pode ter havido também um primeiro filho antes da sua mãe, que não veio a nascer neste mundo, que teve uma gestação problemática, que teve um aborto espontâneo ou não. Então percebam que dentro desse lugar que nós ocupamos, tudo e todos que um dia fizeram parte deste lugar possuem o direito de pertencer. Então, muitas vezes eu estou aqui neste lugar que eu nasci, mas que eu vim depois de um primeiro irmão que não pôde vir, e eu acreditava que eu ocupava o primeiro lugar, até descobrir que tudo e todos que um dia fizeram parte da minha família têm o direito de pertencer. E dentro deste direito de pertencer, existe um segundo lugar, que é a ordem, que é quem vem primeiro nesse sistema. E quando eu ocupo este lugar no mundo, da terceira mãe, que eu acreditava que fosse a terceira neta da minha avó, que pode ser a segunda, a quarta ou a nona, então significa que quando eu olho para o meu sistema familiar, eu percebo que esses lugares, de certa maneira, não estão muito bem colocados e muito posicionados. Então eu descubro que esse lugar que eu ocupo, dentro desse lugar que a minha mãe ocupava no sistema dela, dentro deste lugar que meu avô e todas as outras pessoas ocupavam, parece que não estão ocupando o seu lugar certo de origem. E aí percebam que quando eu não ocupo o meu lugar na vida, eu, de certa maneira, não consigo saber que lugar é o meu. E aí vejam, já ouviram falar aquela história, né? Eu tô igual cego em tiroteio. Já ouviram esse ditado popular? Eu estou me sentindo um cego em tiroteio. É assim que fala? Uma agulha no palheiro. É isso? É assim mesmo? Me fala aí. Já ouviram essa conversa? Porque quando a gente olha aqui para trás, existe uma desconfiguração nesses lugares aqui de origem que realmente eu também me sinto muitas vezes perdida nessa vida. Aí eu vou para o trabalho, muitas vezes eu não sei se é esse trabalho, eu não sei se é essa a minha missão de vida, eu começo uma faculdade, não é a faculdade que eu gostaria de ter, eu preciso tomar uma decisão, mas a todo momento eu estou sempre entre 2 e 3 questões que eu não consigo me definir, eu tenho dificuldade de definir e de tomar uma decisão mais assertiva na vida. Por quê? Porque eu percebo que esses lugares que eu estou ocupando estão sempre me colocando em dúvida. E dentro desse sistema familiar, o que nós excluímos quando nós não temos conhecimento e por meio dessa falta de informação, tudo que nós excluímos dentro desse sistema, ele se transforma como se fosse num buraco. Vocês já se sentiram aí a gente fala geralmente no coração, né? Algum vazio, alguma sensação de buraco, alguma sensação de que falta algo aí dentro de vocês? Me respondam aí. Aquela sensação de que parece que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está encaixando. Então, tudo que nós excluímos de certa maneira, isso se torna para nós, e dentro do nosso sistema, um vazio, algo que não está muito bem encaixado. E aí percebe que nós voltamos para a vida com essa sensação e esse desejo de continuar excluindo. Então, a gente tem uma sensação de dor e sofrimento. O que a gente quer? Fugir disso. Eu quero excluir isso de mim, eu não quero sentir. Oi, Maria, bem-vinda. Oi, a internet estava ruim aqui, não consegui entrar. Maravilha. Então, o que acontece? Nós temos dificuldade de encarar essas situações que muitas vezes são desafiadoras na nossa vida. Porque inconscientemente
Conscientemente é muito mais fácil a gente fazer o quê? Não quero olhar para isso. Estamos vivendo agora esses momentos aí de pandemia, que a gente tem que se relacionar com o outro, e muitas vezes eu quero fugir, eu quero sair, eu quero ir para outro lugar e eu me vejo preso, tendo que encarar muitas coisas. Então, percebe que quando a gente quer fugir disso, o que acontece conosco? Nós travamos. E a gente só consegue restabelecer esse fluir da vida, me sentindo justamente assim, onde é que eu estou, para onde vou, né? E aí a gente percebe dentro do nosso sistema esses lugares que nós estamos aqui meio que perdidos, meio que vazios, buracos que o sistema vai procurar por uma ordem de alguma maneira restabelecer. Então veja, aquilo que não está no seu devido lugar, o nosso sistema vai procurar uma maneira de compensar aquilo que está fora, aquilo que não está no seu lugar devido. E quando nós começamos a restabelecer essa ordem dentro do nosso sistema, aquilo que estava vazio, aquilo que estava ausente, aquele buraco começa a ser preenchido. E aí nós começamos a nos conectar com a força, nos conectar com a decisão, nos conectar com uma direção na vida. Enquanto isso, o meu olhar é um olhar de perdido. Eu não consigo olhar em direção à vida, porque a vida é movimento constante. Quando eu estou travada na vida, eu estou aqui buscando olhar, vejam, e olha aqui a posição do bonequinho, né? Percebe que fora do lugar os bonequinhos tudo vão caindo. Vocês viram aqui? É difícil ficar em pé nesse lugar, não tem força. Até os bonecos aqui caem. E percebam, ó, qual é a direção... Vamos lá que a gente consegue. Qual é a direção que nós estamos olhando? A vida é movimento. Se a minha vida está travada, olha como que caiu essa bonequinha. Eu não estou com a minha mesa giratória, ó. Vou botar bem aqui pertinho de vocês. Percebam que aqui ela está de costa, olhando para trás, para o seu sistema familiar. Quando o olhar dela deveria ser para a frente. Conseguem ver? Então, quando eu estou olhando para trás, para o meu sistema familiar, eu estou também, de alguma maneira, conectada com esses buracos existenciais, inclusive esse lugar que eu pertenço, que eu não pertenço, ou buscando o meu lugar. Então, eu estou aqui buscando, de alguma maneira, restabelecer a ordem. E para onde o meu olhar olha? Para trás. Quando eu olho para a vida, eu tomo a força, porque a vida é movimento. A vida, ela está aqui na frente e não atrás. Quando eu estou olhando para trás, eu estou buscando restabelecer a serviço do meu sistema, de alguma maneira, a ordem. E aí nós vamos falar muito disso na quinta-feira, sobre esses padrões, sobre essas lealdades. Nós vamos trazer essas 3 leis sistêmicas, sobre essas leis que regem diante dessas relações. Então, hoje é dar e aí é o que acontece, né? Este primeiro olhar de posicionamento. E aí, quando eu não consigo olhar para a vida, eu estou sempre desviando dos desafios, porque eu quero continuar excluindo. Então, veja, eu tenho um câncer, eu tenho algum tipo de doença, eu resolvo uma parte disso, o que acontece depois? Volta. Eu tenho um relacionamento conflituoso, eu tenho uma relação difícil, eu troco de namorado, eu troco de marido, mas o que eu encontro lá à frente? As mesmas coisas, as mesmas situações de problemas.
Então, são situações que estão sempre voltando para esse padrão de repetição no nosso sistema. E o primeiro passo nessa jornada, hoje, com essa pré-aula, é nos conectarmos com essa força, é encontrarmos o nosso lugar. E isso é uma das coisas que nós vamos começar a fazer por meio desse entendimento intelectual, sensitivo. Nós vamos perceber no corpo, nós vamos ter as sensações e vamos ter a resposta. Isso significa que quando nós rejeitamos uma parte de nós, nós não conseguimos estar inteiros nesse mundo e nem na nossa vida. Nós vamos estar de maneira incompleta. E incompletos é difícil de tomar decisão. Incompletos é difícil de fazer escolhas. Incompleto é difícil de tomarmos a força, porque nós estamos sempre na sensação de que falta algo. E esse algo que nos falta, ele tem uma primeira conexão que está aqui, papai e mamãe, ou as nossas crenças. Ou a minha fidelidade ao meu sistema por algo que foi excluído. Eu falo, né? A gente diz assim, uma dor de cabeça, ela começa com algo que começou lá fora. Primeiro um problema, ou um problema na minha família, ou uma situação no meu trabalho, algo que eu não consegui digerir, né? Eu trago sempre o exemplo da dor de estômago. Então, começa com a dor de cabeça, aí da dor de cabeça eu tomo um remédio para dor de cabeça, o que acontece com o estômago? Começa a doer o estômago, né? Então, eu resolvi o problema da dor de cabeça, mas isso eu não consegui digerir muito bem, aí esse problema foi para o meu estômago, né? Para o meu intestino, porque eu não consigo digerir isso muito bem. Aí o remédio que eu tomei impacta muito mais e potencializa nesse meu processo digestivo, e isso vai se tornando um sistema somático. Aquilo que começou fora, no meu pensamento, vai tomando conta do meu corpo. Por que que isso acontece? Para compensar algo que a minha mente, que o meu psíquico emocional não está conseguindo absorver. Em compensação a isso, o que o meu corpo vai fazer? Absorver. Nós já falamos hoje da neuroplasticidade, né? A gente tira as vistas, tira o olho, as pessoas que sofrem de alguma maneira uma deficiência visual, automaticamente o sistema auditivo, ele é como se ele começasse a se tornar os olhos. Esse é um sistema muito inteligente do nosso corpo. Por quê? Quando falta algo, o nosso sistema vai começar a buscar a compensação a algo que falta. Isso é um sistema. E aí o que acontece? Nós estamos sempre nesse momento e nesse processo e nessa conexão em compensação a algo. Comportamentos, decisões, ações que nós tomamos também estão conectados ao nosso sistema, que muitas vezes nós não estamos tomando decisão para nós. Então a gente está ocupando um lugar aqui, nesse sistema, que aqui eu me coloco no lugar de filho, mas o quanto realmente eu estou ocupando esse lugar de filho? Porque muitas vezes eu estou ocupando o lugar do pai, o lugar da mãe. Aqui, agora, nesse momento, né, a gente depois vai trazer essa atenção, o quanto eu estou conectada agora nesse momento, nessa aula. Porque muitas vezes eu estou aqui, mas o meu pensamento, em algum momento, ele vai divagando. Né? Que lugar eu estou agora nesta aula que é tão importante para mim, dentro desse meu processo de transformação, que eu estou reservando de fato esse lugar para mim. E aí a gente é a Mulher Maravilha, né? Que quer resolver 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, qual é a história da Mulher Maravilha? Não teve tempo para casar, não teve tempo para ter filhos, porque ela está ocupada para poder salvar todo mundo. E aí ela não ocupa nem o lugar dela de mulher, nem o lugar de salvadora, porque é muito pesado esse lugar de ter que ocupar-se com muitas coisas. E quando a gente fala deste lugar aqui, e hoje eu quero trazer esse lugar de filho dentro desse primeiro processo de conexão, dentro dessa nossa primeira jornada. Quando a gente olha para o nosso sistema familiar aqui, eu quero trazer o sistema de pai e mãe, e aqui atrás eu quero que vocês observem todo o seu sistema, seus avós maternos,
seus avós paternos, seus tataravós, seus tios, todo o seu sistema familiar. Imaginem aqui quantos abortos tiveram aqui nesta família. Muitos abortos que muitas vezes nem consciência tiveram disso, nem sequer imaginavam. Quantos abortos aconteceram nessa família que foi precisado calar, que se transformou em segredos de família, que não foram dados voz, e filhos que não tiveram lugar nesse sistema. Vejam que o lugar que nós ocupamos quando morremos, né? Alguns vão chamar aí o paraíso eterno, alguns chamam de purgatório, alguns chamam de umbral. Esse lugar que a gente vai quando morre, ele independe da quantidade de vida que nós tivemos aqui. Se foi 1 ano, se foi 2 anos, se foi 80 anos, se foi 200 anos, o lugar é o mesmo. E observem que este lugar, existe um lugar no qual pertence, faz parte. E às vezes quando isso não é dito, há uma exclusão. E nós muitas vezes estamos a serviço desse sistema. Então o nosso primeiro momento hoje, e como tarefa, é que lugar eu estou ocupando de filho no meu sistema familiar. Que lugar você ocupa hoje no seu sistema? Digam para mim, para quem está no Instagram, escrevam aí, eu sou a primeira filha, ou que lugar você pensa que você ocupa no seu sistema familiar enquanto filhos daqueles que são maiores de vocês, filho de pai e mãe. Então, o primeiro momento é considerar junto do seu pai e da sua mãe, porque vai ter algumas pessoas aí que os pais tiveram outros casamentos e outros filhos de outros casamentos. Então, eu quero que você diga assim, ó, do meu pai e da minha mãe juntos, eu sou a primeira filha, a segunda filha, a terceira filha. Coloquem aí para mim, vocês que estão aqui no Zoom. Se nós já tivéssemos no grupo fechado, nós faríamos essa dinâmica de uma outra forma, que ela já vai começar a acontecer a partir de quinta-feira. Nas quintas-feiras não teremos essas lives pelo Instagram, vai ser apenas pelo Zoom, que nós vamos começar às 18h30. Às 18h40 a sala será fechada, porque a gente vai trabalhar nesse campo sistêmico, tá? Conosco mesmo. Hoje a gente vai conseguir trabalhar aberto. Então, que lugar você ocupa aí no seu sistema? Escrevam para mim, quem está no Instagram, primeiro lugar que você acredita que você ocupa. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Escrevam aí para mim. Vocês que estão no Zoom, escrevam para mim aqui no chat. Observem aí que tem um bate-papo. É importante. Vocês vão receber, como eu falei, o genograma. Dentro do genograma, nós vamos ter que colocar o nosso lugar, qual é o seu lugar que você ocupa. E esse é o primeiro desafio. Aqui, primeira filha, nona filha, nono lugar. Mariana, que lugar você ocupa? Gisla, escreva para mim que você acredita que você ocupa. Escreve aí no chat. Terceiro, né, Mariana? Escreve no chat. Quem está no Telegram, escrevam para mim também. Escrevam aí. É a primeira nomeação. E isso aqui é importante, muito importante para vocês, porque nós vamos fazer uma vivência agora prática, experimental, para que você possa sentir o que é estar fora do lugar, do seu lugar, e o que é estar conectado com o seu lugar. Pelo menos com esse lugar que você acredita que ocupa. E uma coisa muito importante agora que vale ressaltar é, nesse momento, o mais importante é para você. Se você chegou aqui agora, quem precisa saber pode não ser este lugar que eu acredito? Ó, uma pergunta aqui muito, muito interessante. Pode ser esse lugar que eu acredito? Pode, exatamente, pode não ser esse lugar. Por isso, nós vamos fazer essa vivência agora. E olha,
Às vezes, né, tem algumas pessoas que têm pais vivos ainda e tem algumas pessoas que não têm pais vivos. É importante, você que conseguiu chegar aqui, neste momento, você está preparado para saber esse lugar. Porque muitas vezes, como eu acreditava, e eu não comentei isso com a minha mãe, porque dentro da minha vivência, da minha experiência, a minha mãe me dizia que eu ocupava o segundo, ela não sabe se é segundo ou é terceiro lugar de filha, porque antes teve uma pessoa, teve um filho que veio. E por meio desse exercício, eu pude descobrir o lugar que eu realmente ocupo. E o primeiro desejo que eu tive é, nossa, eu preciso contar para minha mãe que eu não ocupo esse lugar que ela me dizia. E, gente, muitas vezes, quem precisa saber disso somos nós, os nossos pais. Se eles não estão aqui, talvez nem eles estão preparados para saber. Porque dentro deste processo de gestação, não sei se vocês já ouviram falar, gestação gemelar, gestação muitas vezes que o útero acaba absorvendo ao próprio filho, e às vezes a mãe nem tem consciência disso, né? Eu ia compartilhar até uma situação aqui pessoal, mas né, eu prefiro até me ocultar a isso, mas eu já tive uma questão na família de uma gestação dupla e só um veio a sobreviver, o outro, o útero absorveu com muitos poucos meses de idade. Vocês do Instagram, ninguém me disse ainda qual é o lugar que você ocupa. E aí, nós vamos fazer uma vivência e um exercício sistêmico agora. Ximena, seu óleo tá fácil aí para você pegar. Rosa, para quem não tem, tá? Nem todos têm o óleo aí para a gente se conectar com esse estado de presença. Vamos fazer uma respiração consciente agora, só para a gente se conectar com o nosso aqui agora, antes da gente ir para essa vivência, tá? Como eu tô com óleo essencial aqui, eu vou botar uma gotinha na minha mão. E nós vamos fazer respiração consciente, você que tá aí. Você vai inspirar profundamente 3 vezes, inspira. Segura. 1, segura 2, segura 3, segura 4 e solta. Mais uma vez, inspira. Inspira 2, inspira 3, inspira 4, segura. E solta. Mais uma vez. Inspira 1, 2, 3, 4. Segura 1, segura 2, segura 3, segura 4 e solta. 1, 2, 3, 4. Isso. Agora você vai ficar em pé. Primeiro eu vou fazer e depois vocês vão fazer na sequência. Como é que vai funcionar? Dentro do nosso sistema, nós falamos sobre o campo morfogenético. Quinta-feira a gente vai falar muito mais sobre isso. Se você quiser entender como é que isso acontece e por que isso acontece dessa forma, na quinta-feira eu vou falar. Hoje nós vamos direto para essa sensação sistêmica e você vai perceber no seu corpo. Então, como é que vai funcionar? Você vai ficar em pé. Deixa eu ajustar o vídeo. Você vai ficar em pé. E aí, vou ficar aqui de ladinho. Você vai perguntar e vai perceber o seu corpo, tá? Você vai ficar alinhada, em pé, no seu centro. Consegue me ver? E aí você vai perguntar: eu ocupo o primeiro lugar de filha? Estão me ouvindo? Eu sou a primeira filha. E você vai perceber a sensação no seu corpo. Se o seu corpo vai apresentar leveza, se ele vai apresentar cansaço, se ele vai tender a ir para frente, se ele vai tender a ir para trás.
Se você for a primeira filha, a sensação que você deve sentir é uma sensação de paz, de leveza, de tranquilidade. Então, eu quero que vocês primeiro observem meu corpo, né? Muitas vezes a resposta do corpo, ele pode ir para frente como um sim ou um não para trás. Mas mais importante do que o frente e trás é a sensação no seu corpo que você vai perceber. Então, vejam, eu vou fazer primeiro e vocês percebam, ok? Eu sou a primeira filha. Percebem que o meu corpo ele tende a ir para trás. E uma sensação de me puxar para trás. Agora, novamente, segunda posição. Percebem meu corpo? É como se ele procurasse um lugar, ele quer ficar meio que em círculo. Sabe, eu muitas vezes na minha vida, eu parece que eu rodava e não saía do lugar. Fazia, sabe aquilo que eles dizem, nada, nada, nada e não morre na praia? Roda e não sai do lugar, que é o lugar que eu acreditava que eu ocupava, que era de segunda filha. Agora vejam. Terceira. Percebam que no terceiro lugar, o meu corpo ainda tende a ir para trás. Ele ainda tende a esquivar-se para trás. Vocês conseguem perceber isso ou não? Sim ou não? Quem está no Instagram, sim ou não? Quarto. Conseguem perceber até a expressão, a sensação, a leveza? E para mim foi uma surpresa quando eu fiz esse exercício. E aí você percebe no seu corpo essa sensação, essa paz, essa tranquilidade. Agora eu convido vocês aí do Instagram, vocês que estão aqui no Zoom, eu quero acompanhar vocês, tá? Então vamos lá, eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Seria interessante até ligar, eu vou ativar o som de vocês aqui. Não, eu vou deixar assim, se precisar eu desativo e pergunto para vocês, tá? Então vocês que estão no Zoom, eu quero aqui acompanhar. Convido vocês a ficarem em pé. Isto. Isto. E aí você não precisa falar alto, você vai falar apenas para você, no seu corpo, percebe a sensação e diga: eu ocupo o primeiro lugar. Percebe as sensações. Eu ocupo o primeiro lugar. Percebe o corpo, um balançar, uma inquietação. Na sequência, segundo lugar, até o momento em que você vai perceber uma sensação de paz, de leveza, talvez de força. Sintam. Corpo para frente, corpo para trás, uma expressão fechada, tensa.
Respiração ofegante. Vocês aí do Instagram, percebam. Quarto lugar. Mariana. Mariana, ativa seu microfone. Nos 2 primeiros, eu tive a sensação de estar indo para frente e para trás, mais pendendo para trás. E aí, no terceiro, eu senti o corpo não movimentou e uma sensação de equilíbrio. Perfeito. Vamos fazer mais um teste, então. Você parou em qual, Mariana? No quarto ou no terceiro? Terceiro, né? Terceiro. Então, agora você vai ficar em pé novamente. Vamos fazer mais um teste para validar. Veja como é as sensações no quarto lugar. No Instagram, eu tô com 1 minuto e 55. Hora que cair, eu retorno, tá? Isso, Mariana. Pergunte para o corpo, perceba a sensação. No Instagram, nós vamos cair, se você quiser compartilhar. Como foi a sensação do quarto? Melhor, pior, igual ou diferente? Diferente, deu tipo uma formigada na mão. Perfeito. E aí o terceiro lugar. Qual era o lugar que você acreditava que era? Era o terceiro lugar mesmo? Era. Perfeito. E como foi quando você sentiu? Qual a sensação do terceiro lugar? Como é que foi para você a sensação? Percepção, sentimento. Foi uma sensação assim de equilíbrio, de não sei, de vontade de sorrir, assim, de uma coisa boa. Perfeito. Ximena, como foi? Vou ativar o seu microfone. Ativa aí. Está desativado. Ativar. Como foi, Ximena? Eu fiz bem desconfiada, sabe? Uhum. Mas eu sou a primeira filha e me puxa para frente e a sensação de certeza, eu sou a primeira filha. Eu fiz o teste do segundo e aí me puxou para trás. Perfeito. E você teve a sensação de terceira, de primeira, a sensação de certeza. Sim. Perfeito. Vou conectar no Instagram aqui que caiu. Oi, Rosa. Cássia. Oi, como foi, Rosa? Eu fiz a de nona, caí para trás, formigou os braços. E ó, tô assustada, porque eu já fiz a de 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, parei, porque o trem ficou feio. Eu começo de novo para tentar? Vamos lá, eu vou te acompanhar. Rosa, o pessoal está entrando aqui no Instagram agora novamente. Eu vou pedir para você repetir, porque nós vamos fazer novamente, né? Vou fazer de novo, então, tá? Espera aí que eu vou te acompanhar. Só um minutinho, eu vou te acompanhar. E percebe? Eu vou fazer sozinha aqui, tá? Perfeito. Percebe as sensações que você teve aí no nono lugar. Isso. Vamos lá. Começa pelo sétimo, Rosa. Tá? Começa pelo sétimo lugar. Eu estou te acompanhando aqui. Começa pelo sétimo e veja. Dá 2 e 3, o corpo puxa para frente. No quarto, o espaço restaura a fênix. O que aconteceu no quarto espaço? Isto. Um leve balançar. Como foi para vocês aqui o espaço restaura a fênix? Para frente, 2, 3, puxando para frente. O que aconteceu no quarto? O espaço restaurante fênix.
Oi, Clau, George, meu primo. No quarto eu sinto paz, mas eu acreditava ser o primeiro. É importante essa conexão de paz. Está falando sobre o quê? Estamos falando sobre que lugar você ocupa no seu lugar, no mundo. E nós estamos começando a falar sobre e fazer. Nós estamos agora numa vivência. Que lugar você ocupa no seu sistema familiar? Nós estamos aqui pelo Zoom, onde nós temos alguns participantes e uma participante fazendo o teste para descobrir que lugar ela ocupa. Ah, Crisleia, é você! Que maravilha! Quarto lugar, então, Crisleia, você se conectou com a sensação de força. Quando nós ocupamos o nosso lugar, Jaqueline, entendeu, Jaqueline? Nós estamos hoje, a pré-aula, pré-convite, sobre a jornada sistêmica que começa na quinta-feira. E ela vai acontecer apenas pela plataforma Zoom. Hoje eu fiz aberto aqui, inclusive pelo Instagram. Você que deseja participar, as informações estão no link da bio aí no Instagram. Será um grupo fechado, porque nós vamos trabalhar com esse movimento sistêmico. Enquanto isso, eu estou acompanhando. Maria, o seu já concluiu, né? Eu já falo com você. Já concluiu o seu, né? Não. Não, tá bom, já te ajudo. Vamos ver aqui a Rosa. 18ª. 18ª. Qual a sensação da 18ª, Rosa? É boa, não caí para trás, eu me senti mais leve. Você fez o teste no 19º lugar? Não. Vamos lá, vamos testar, vamos validar, por favor. Acreditava ser o primeiro lugar da sua mãe, né, Crisleia? E aí percebe a sensação de ocupar o seu lugar de quarto lugar. Crisleia, vem para o Zoom, viu? Se você quiser participar dessa jornada, hoje é a primeira, para que vocês se conectem com essa força, com o lugar de vocês, para que você consiga dar continuidade nessa jornada sistêmica, nesse processo de transformação, para caminhar numa vida de maneira mais tranquila, suave e leve. Porque a tendência é nós continuarmos repetindo os padrões de repetição na nossa vida, atraindo as mazelas, os sofrimentos, as dores, que são os caminhos que o nosso sistema neural está acostumado a fazer, por não saber qual é o seu lugar no mundo e nem no seu sistema. Rosa, qual a sensação do 19º lugar? Cai para trás e formiga o braço. É 18º que fica bem. Cai para frente. Então, você agora já sabe o seu lugar. E esse é o primeiro movimento de olhar para todo o seu sistema dentro dessa jornada, viu? Nós vamos agora, entre hoje e quinta-feira, eu vou estar colocando para vocês 2 materiais que nós vamos falar sobre o genograma. E o mais importante no genograma é você se posicionar agora no seu lugar de 18ª. Compreende? E aí é o primeiro passo dentro dessa jornada para que você consiga concluir essa jornada conosco. Porque a tendência, como eu falei, é a gente ter dores, nós termos conflitos, problemas aí no trabalho, problema com o pai, problema com os filhos. Por quê? Porque a nossa mente está acostumada, fora do seu lugar, a ter dores, problemas, situações de conflitos, indecisões, situações que vão nos colocar em dúvida. Dalgisa, minha mãe querida, seja bem-vinda. É uma satisfação receber você, receber a senhora aqui conosco. Olha que bênção, né? E aí eu entro a minha mãe neste momento para poder compartilhar. Ela não entrou antes, né? Ela entrou agora. Mãe, muito bom ter você aqui conosco. Um beijo, amo você muito. E aí, quando nós nos colocamos no nosso lugar, e é por isso que eu fiz essa pré-aula aberta, porque o nosso próximo passo, a nossa próxima aula será na quinta-feira, onde nós já vamos começar entendendo o nosso genograma,
entendendo o lugar que eu ocupo no meu sistema, me conectando com a força. Mas eu ainda já vou te atender, viu, Maria? Eu não esqueci de você, não. Por isso que é importante o Zoom. Só estou reforçando que o nosso encontro será na ferramenta Zoom, com início às 18h40. 18h30, a sala já vai estar aberta. 18h40, a sala será fechada. Agora eu quero ouvir, Maria, como foi para você? Então, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Eu pensava, né, que eu era a primeira filha do meu pai e da minha mãe. Porém, quando eu comecei a fazer, né, quando eu perguntei a primeira, né, se eu era a primeira filha, eu tive a sensação para trás. Aí perguntei a segunda, né, tive a sensação para trás. Aí na terceira e na quarta eu fiquei confusa. Confusa. Olha que interessante, né? Quantas vezes confusões na vida. Bom, a gente já vem fazendo uma caminhada, nem vamos para as próximas, porque a gente está num grupo aberto aqui. Vamos então, eu vou pedir para você ficar em pé. Estou em pé. Está em pé já, ok. Pergunte agora, pode ser só com você mesmo, não precisa ser em voz alta. Eu ocupo o quarto lugar no meu sistema de filhos do meu pai e da minha mãe, trazendo seu pai e sua mãe juntos à sua mente, tá? Eu ocupo o quarto lugar do meu pai e da minha mãe. Percebe? Uma sensação, não sei, nem para frente nem para trás. E nem de paz. E nem de paz. Vamos começar novamente, eu quero te acompanhar, vamos começar do primeiro lugar, tá? Começa novamente. Eu vou pedir para você ficar de lado, para eu poder ver você, sabe, de perfil para mim, de perfil. Se você conseguir um pouquinho mais para trás para eu poder te ver melhor. Isto, perfeito, perfeito. Isto. Isso. Eu ocupo o primeiro lugar. Isso, sem a mente, tá? Só perceba, deixa o corpo e as sensações, sem a mente. Se você conseguisse deixar o celular em algum lugar assim apoiado, seria melhor. Mas perceba, sem a mente, apenas as sensações. Você consegue ver? Sim, perfeito, consigo. Meninas do Zoom, e observem aí, porque, né, ajuda a ter melhores percepções aí também. Não façam isso sozinhas em casa, tá? Estou fazendo aqui com vocês porque eu estou acompanhando. Eu ocupo o segundo lugar na minha família. De filha. De filha. Percebe sensação, percebe o corpo. Sensação para trás. Ok, inspira profundamente e solta. Pergunte novamente. Segundo lugar, você que está acompanhando no Instagram, você pode aproveitar. Mãezinha, vai verificando, nós estamos vendo a posição de filho que nós ocupamos. Veja, Eu pode ocupo o acompanhar. segundo lugar de filha na minha família. Isso. Percebe sensação, corpo. Sensação para trás. Perfeito, inspira. Solta. Eu ocupo o terceiro lugar de filha no sistema entre meu pai e a minha mãe, do meu pai e da minha mãe. Eu ocupo o terceiro lugar de filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. Sensação para trás. Perfeito, inspira profundamente. Solta. Eu ocupo o quarto lugar de filha no meu sistema.
junto do meu pai e a minha mãe juntos. Do meu pai e da minha mãe. Sensação para trás. Inspira. Solta. Eu ocupo o 5º lugar de filha no meu sistema, com meu pai e a minha mãe. Você no Instagram, que está também fazendo esse teste, fazendo essa validação, pode comentar. De filha do meu pai, da minha mãe, no meu sistema. Sensação para trás. Para trás. Inspira. Solta. Vou fazer. Vamos mais uma vez. Veja, 6º lugar. Eu ocupo o 6º lugar de filha no meu sistema, do meu pai e da minha mãe. Percebe o corpo, sensações. Para trás. Dá um passinho atrás e perceba a sensação e o que acontece com o seu corpo. Dá um passinho atrás. Sente, veja se o seu corpo fica melhor, pior, igual ou diferente. Eu ocupo o 7º lugar do meu pai, da minha, como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. Para trás. Vamos mais uma. Eu ocupo o 8º lugar como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. Agora foi para frente e para trás. Começou, eu percebi, né? Deu mais um equilíbriozinho. Mais uma. Eu ocupo o 9º lugar como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. A sensação para frente. Uhum. Novamente volta e veja agora. A primeira? Inspira. Você fez o 8º, agora você vai e volta para o 7º. Qual o 9º? Hã? Tá ouvindo, Cássia? Não, Eu não fiz o ouvi. 9º. O 9º, como foi no 9º? Fiz o 9º. Como foi no 9º? A sensação para frente. Perfeito. Você vai fazer o 7º novamente, que foi o que te deu um frente e trás, né? Como se você tivesse entre o 7º e o 8º, não é isso? Volte novamente para o 7º. Para o 7º. Tá. Eu ocupo o 7º lugar
como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema? A sensação um pouquinho para trás. Então, vamos oitavo novamente. Nós estamos aqui no Instagram e também no Zoom, fazendo um exercício sistêmico agora. Eu ocupo o oitavo lugar como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema? A sensação para trás, no oitavo. No oitavo. Para trás ainda. Qual foi aquele lugar que você ficou entre um e o outro? Foi oitavo e nono ou foi sétimo e oitavo? Oitavo e nono. Volta. Então, agora, no oitavo foi um pouquinho para trás de novo, né? Sim. Agora no nono novamente. Inspira, tá? Inspira profundamente, solta. Eu ocupo o nono lugar como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. Perceba o corpo, deixa que o corpo traga a resposta. Uma sensação um pouco para trás. Eu vi. Vamos para o décimo. Eu ocupo o 10º lugar como filha do meu pai e da minha mãe no meu sistema. Sensação para trás. Ok. Pode sentar. Nós já estamos com 1h23, Maria. Eu Sim. quero fazer esse movimento, mas eu quero utilizar os representantes para poder validar isso. Deixa-me ver. Eu vou fazer aqui uma vivência. Eu não vou me estender muito por conta do horário. Eu vou fazer primeiro esse movimento. Ximena, você pode se colocar a serviço do Sistema da Maria? Pode. Eu vou pedir para você ficar em pé. Você vai representar este primeiro lugar, filho de primeira filha. Você vai representar a Maria, ocupando o lugar de primeira filha. E eu quero que você pode soltar os braços. Eu quero que você entre nesse campo e deixe apenas ser conduzida pelas sensações do corpo e de perfil. Eu quero que você agora se coloque a serviço. Pode olhar para frente e se conecte apenas agora com a sensação do corpo. Percebe sensações, se chega alguma sensação para você. Percebe o corpo, se faz algum movimento, se tem leveza, se tem peso. Veja como é. Para trás.
parece que tende a ir um pouquinho para trás. O que acontece, Ximena? Para trás, né? Para trás. Ok, pode sentar. Mariana, você pode representá-la ocupando o segundo lugar. É simplesmente se conectar com o campo, simplesmente perceber as sensações, sem colocar intenção nenhuma. A intenção é se colocar a serviço do sistema da Maria, sendo a representante da Maria nesse momento, e só perceba e se conecte com... Vou pedir para você ficar de perfil, isso, de perfil para mim, isso, pode olhar para frente, feche os olhos, e se conecte apenas com sensações, sentimentos, e perceba que informações chegam no corpo, sensações para trás, para frente, leveza, peso. Frente, trás, mais para trás, um desequilíbrio. Alguma sensação, Mariana? Não, só mais pendendo mais para trás. Ok, obrigada. Muito obrigada. Rosa, você pode, terceiro lugar, estar disponível para o sistema da Maria. Está sem áudio. Espera. Deixa eu ativar seu áudio. Não ouvi, desculpa. Ativa seu áudio. Isso. Ativou? Inspira, inspira profundamente. Esteja agora no campo da Maria. Terceiro lugar. Perceba as sensações. Ok. Ok. Perfeito. Senhora. Acho que não é o terceiro, não. Uhum. Maria, talvez seja interessante trabalhar isso de uma outra forma, tá? Uma vez que nós chegamos até o 10º lugar, e aí a importância, né, de nós olharmos, porque existe todo um contexto sistêmico que está refletindo em nós, né? E aí você vem do sistema do pai, do sistema da mãe, então a gente precisa olhar para isso de maneira mais ampla. Não é um processo assim mais simples como nós. E interessante, né? Isso que surge, isso aqui é realmente novidade dentro desse olhar que a gente traz nesse movimento online e que nos ensina. Então, é interessante a gente olhar um pouquinho mais amplo. Poderíamos dar continuidade, mas o nosso tempo aqui também está bastante corrido. O mais importante agora para você, Maria, é você saber que você não ocupa o primeiro lugar. Né? Então, esteja aberta e disponível dentro desse universo no sentido de acolher, né? Esse lugar que eu acreditava já tem pertencimento a alguém. Então, não é este lugar que eu ocupo. Então, dentro do universo das possibilidades, é poder perceber que o lugar que você ocupava já está ocupado, e dê lugar a todos esses que vieram antes, dentro deste olhar, dentro desta percepção, por hora. Como é ouvir isso, Maria? Vou ligar o seu áudio. Tá desligado. Ativa aí. Como é ouvir isso? Surpreendente. Explica por que tanta confusão, né, que eu tenho, tanto conflito, tanta insegurança, né? Tá começando a clarear, né? Tava ocupando um lugar que eu pensava que era meu, mas não era. E qual a E sensação que chega? agora eu vou descobrir qual que é o meu, né? Essa primeira percepção te torna como é que é? É bom, ruim? Como é Uma que é? sensação, angústia. Não é bom, de Maria, angústia. Não ouvi. Uma sensação de angústia, aperto. Angústia e aperto. E aí, quando você percebe que isso não era... Você percebe que
Explica várias coisas. E, de certa maneira, angústia e aperto também estava presente nessas sensações que você tinha antes de perceber isso? Sim. Perfeito. Eu sinto muita angústia em muitos momentos eu sinto angústia e não sei por quê. Perfeito. O seu exercício agora nesse Angústia momento... e aperto. Você sente isso aí agora? Sim. A sua fala para esse momento é apenas sim. Sim para essa sensação de angústia, diga. Sim para essa sensação de aperto. Apenas sim. Eu acolho. Eu reconheço. Sim, eu acolho, eu reconheço. Eu vejo, eu percebo e eu sinto. Eu vejo, eu percebo e eu sinto. Sim. Diga sim, apenas sim. Sim. Sabe se ela fica maior, menor, igual ou diferente? Diferente. E vai dizendo sim, tá? Vai acolhendo essa sensação. Sim. Sim ao que Sim. é. Sim ao que é. Porque dentro desse movimento sistêmico, lembra quando eu disse o que nós queremos excluir, não queremos sentir, não queremos queremos fugir. Tá difícil, quero fugir. O seu movimento agora é sim. Acolha. Eu vejo, eu percebo. Sim. 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 Porque agora é como se você aqui, ó, lembra quando a gente trouxe aquele olhar que você está aqui de costas, buscando, olhando, e agora você acolhendo, é como se fosse, bom, sim, aqui, o seu movimento é de começar a se liberar, mas eu só consigo liberar a partir do momento em que eu acolho, que eu aceito, porque tudo que eu rejeito, eu carrego, me aprisiona, me mantém, me trava. O movimento é acolher, não, é como é. Não significa que é bom, nem ruim, nem certo, nem errado. É como é. É, só é. O que é o meu julgamento diante disso. É assim. Até que eu encontre, apenas é. É como é. Diferente do que eu imaginava que fosse. É, sim. Sim a isso que é. Já sei que não é o primeiro. Sim. Não sei qual é o lugar. Sim. Ok. Assim é. Por hora. Como é ouvir isso? Como é perceber isso? Que sensações chegam aí? Ficou pior. Pior? Sim. O Fica, que oscila, sabe? Oscila. oscila? Vai começar a aliviar e de repente Perfeito. aperta, sabe? Como se quisesse soltar e não soltar, sabe? Perfeito. Esse é o seu movimento, tá? Querer, aí assim, ó. Por hora é aqui, porque lembra que eu disse que primeiro a gente traz para o intelecto, depois corpo e depois sensação. Então eu já compreendi. O que eu preciso? Dissolver. Agora é o meu segundo nível. Porque agora eu ainda estou só na mente, a razão, querendo entender, querendo fazer matemática, querendo compreender. Esse é a parte do conhecimento. Conhecimento muda? Não. Ele nos traz confusão. Confusão é um bom sinal, porque é o momento em que eu começo a me desfazer de crenças, de coisas que eu acreditava que era, para ir para um segundo nível. Por hora é isso, já é um bom movimento, já é um bom sinal. Porque agora o próximo passo é desconstruir aquela crença. Lembra que eu disse que nós estamos conectados a duas dores. Pai, não, de vocês é o contrário aqui, né? Pai, mãe e crenças. Então é um primeiro nível, perfeito. Vai e volta. É só você parar de começar a racionalizar, de querer fazer conta, fechar a matemática e deixar esse movimento fluir. E esse fluir não é pela mente. Ok? E o seu movimento é a tudo que chega, sim.
Sim. Sim. Sim. Tô confusa. Sim. Nossa, agora ficou pior. Sim, sim, ficou pior. Ah, agora tá ficando bom. Sim, tá ficando bom. Ai, tá ficando ruim. Sim, tá ficando ruim. Vá acolhendo tudo que vai chegando. Sim, sim, sim. Do jeito que é. Porque o que não é julgamento. Ok? Ok. Por que valeu a pena para vocês estarem aqui hoje? Qual o aprendizado? Quero começar aqui com vocês que estão comigo, com a Rosa e vocês que estão no Instagram, que acompanharam, que conseguiram estar e acompanhar do início ou ao menos parte, que conseguiu compreender. Escrevam aí por que valeu a pena, qual o aprendizado de hoje. Rosa, por que valeu a pena? Qual o aprendizado de hoje? Ative o som. Uhum. Oi, Cássia. Oi. Ativou meu som? Então, Ativei. foi uma surpresa muito grande para mim. Eu descobri que eu sou a 18ª filha. Olha aí, Maria. Estou muito mais lá para frente do que você. Relaxa aí. É brincadeira, mas é incrível como eu me senti mais leve, sabe? É incrível. Muito incrível. Parabéns, Cássia. Show de bola. Mais uma vez, acompanho o seu trabalho. Já vai fazer quase 2 anos e ainda me surpreendo grandemente com você. Quando eu comecei as constelações com você, eu achava que eu era a 8ª filha, né? Aí lembrei que minha mãe tinha perdido uma criança, que morreu com 3 meses, e aí comecei a me posicionar como 9ª filha. Mas agora, grandiosa. Desativou seu som. Fechou seu som. Fechou seu som. Mas agora é grandiosa. E agora eu estou descobrindo que sou a 18ª filha. Isso é bom para mim. Eu estou feliz, eu estou leve e me sinto muito bem. Parabéns, Cássia. Mais uma vez, grandiosamente. Você é espetacular. Gratidão. Graças a Bert, as 7 escolas psicanalíticas que permitem esse aprendizado aí. Muito obrigada por compartilhar. Então, 18ª, que loucura, hein? Faz sentido essa história de eu ser a 18ª, porque lá em casa nós somos em 11 irmãos. E eu me lembro da minha irmã mais velha, eu achava que era a 9ª, né? Bom, agora eu sou a 18ª. A minha irmã contava histórias de que, na época, olha, eu tenho 53 anos, eu sou a caçula, imagine, a minha mãe, há 60 anos atrás, ela só engravidava. E o meu pai tinha só ela como esposa. E ele tinha ações frequentes, não tinha nenhum tipo de contracepção. E eu descobri desesperada, a minha tia tem chás para abortar, sabe? Chás de canela. Eu, talvez numa dessas aí ela andou tendo alguns sucessos, né? Mas foi inconsciente, não foi por mal que ela fez. Eu entendo que a vida dela não deve ter sido fácil criando 10, imagina 18. Quem foi abortado tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Ela foi uma mãe maravilhosa, ela é uma mãe maravilhosa, foi porque está morta, né? Mas tudo que ela fez por amor. Fez por amor. E agora acolher todos esses outros irmãos como você acolhe, foi a Eu tô preocupada, porque eu tenho 2 irmãs para baixo de mim, né? Deve ter mais gente aí. Preciso ir atrás desse povo para dar lugar para todo mundo na família ficar tranquilo. Por isso participe da jornada, porque cada um no sistema tem o seu lugar. E quando nós nos posicionamos no nosso lugar, lembra que nós temos um movimento sistêmico, a gente viu? Nós Os outros se posicionam também, né?
Exatamente, por meio de nós. Não precisa a nossa mãe, não precisa os nossos irmãos. E nós somos os escolhidos para fazer esse movimento, porque nós estamos, talvez, eu não posso dizer que é mais preparado, porque mais preparado dá a impressão de melhor. Nós não somos nem melhor nem pior. Talvez nós estejamos mais abertos nesse movimento a levarmos a nossa vida, a permitirmos levarmos a nossa vida de maneira tranquila, suave e leve. Eu já digo a vocês, vai ser desafiador estarmos todos os dias, estarmos 2 vezes na semana apenas conectados aqui nessa jornada, de 7 ou 10 aulas. Eu não sei, eu vou deixar o universo conduzir, eu já tenho um planejamento, mas eu não tenho a resposta fim ainda. Por quê? Porque isso é um desafio interno, porque nós estamos acostumados, dentro do nosso sistema límbico, a olhar para o menos, para a dor, para o sofrimento, para a confusão. A nossa mente, para fazer novas conexões, precisa de um esforço muito grande nosso. Por que é tão desafiador emagrecer? Por que é tão desafiador fazer os planejamentos, a ação dos planejamentos que a gente se prepara porque a gente sabe que é o melhor? Compreendem? Então, bem-vindos. Por isso, esse foi o motivo de fazermos esse primeiro encontro, nos posicionando no nosso lugar. Qual a sensação? Leveza, paz, esforço. Embora a Maria não tenha percebido 100% isso, mas o que ela percebeu opa, existem sistemas de crenças aqui que ainda eu não estou tão preparada para olhar. Mas se eu me abrir e dizer sim, ainda que eu não dê conta, sim, por eu ainda não dar conta, eu estou aberto e me permito, sabendo que não é este o lugar que eu acreditava. Ainda que eu não saiba e eu estou disposta a saber, sim é o que é, como é, do jeito que é. Nem bom, nem ruim, apenas é. Mais uma coisinha só, Cássia. Eu estava cansada, estava difícil segurar o celular, agora eu estou descansada, agora eu estou segurando o celular e não tenho mais cansaço. Assim é. Foi incrivelmente bom. Por isso, essa primeira aula, para que a gente comece essa jornada na quinta-feira. Compreendem? Parabéns, eu não ganhei nenhuma propina para isso, hein, gente? É de verdade. Minha energia ficou muito. Nossa Senhora, show, show, show. E essa é a energia de troca, Rosa. Parabéns, cara. E terem acesso ao que as constelações permitem. Não é mágica, não é... É o que eu dou conta naquele momento em que eu posso. Porque isso começa comigo, o quanto eu estou aberta e preparada para me abrir a esse movimento. Né? E você agora pôde, achando que tinha saído do 8º para o 9º, agora você deu um novo passo, você foi para o 18º e conseguiu agora perceber ainda muito mais leveza. E a troca energética é o seu testemunho poder chegar a mais pessoas. Gratidão por isso. Sim, com certeza. Todo mundo tinha que estar aqui. Tinha que ter pelo menos 1000 pessoas nessa sala. Quem agora? Mariana, Ximena, Maria? Qual o aprendizado? Por que valeu a pena? Eu achei interessantíssimo. Assim, porque quando a gente pensa, por exemplo, assim, que quando estuda a parte fisiológica, a parte da medicina, que às vezes o embrião não se forma, né? Então não tem aquele filho, mas na verdade ocupa aquele espaço. Vendo o caso das colegas, né? Então, assim, não vendo a minha parte, assim, eu sou a 3ª filha, então eu confirmei a 3ª filha, tranquilo, né? Mas eu achei, olhando a história das colegas, eu achei interessantíssimo pensar dessa maneira, porque antigamente não tinha métodos, né, de contraceptivos, então, assim, às vezes a mulher nem sabia que estava grávida, igual tomou um chá de canela, e aí não conseguiu formar o embrião, esse filho não se formou, às vezes nem por conhecimento, né? Então, assim, eu achei interessantíssimo, faz a gente pensar em várias situações, e justamente isso
que a Maria sentiu quando eu representei ela no segundo filho, eu senti um peso muito grande nas costas, que demorou um pouquinho para passar. Mas é uma sensação assim de às vezes ela não é querer aceitar, mas é assim, ou não está entendendo, não sei a situação, né? Mas eu achei uma experiência muito enriquecedora, tipo, tudo isso. Faz a gente querer ficar. Ok. Ximena, Maria. O áudio ativar. Ativado. Ximena, tá ativado. Foi a primeira vez que eu senti, tipo, o campo atuar, sabe? A sensação, a energia. Nunca tinha tido essa percepção. Achei uma experiência muito legal. Aí, assim, de pessoal, eu sinto também uma leveza, tranquilidade. Mas, assim, eu achei muito interessante isso da sensação, de fazer a Maria e sentir o contrário também. Então, foi uma experiência boa. Ok, muito obrigada. Maria, depois de ouvir as amigas, depois do coração, qual o aprendizado? Qual, porque valeu a pena? Não, sempre vale a pena. Esses encontros, cada dia eu gosto mais, né? Tanta informação, tanto conhecimento que parece que tira-se um véu da minha frente, sabe? Que tanto tempo tava e agora está começando a clarear as coisas, sabe? Desde aquele outro nosso. E aí eu acabei de descobrir que não sou a primeira. Não sei qual ainda, mas eu aceito e sim para o que vier, né? Eu sempre busquei saber o meu lugar. Olha que interessante. Sempre quis saber meu lugar e sempre questionei e tal, me sentia perdida. E agora eu sei qual não é e sei que estou no caminho de saber qual é. Uau! Se a gente estivesse numa sala, eu ia pedir, ó. Conseguiu ouvir? Perfeitamente. Se nós estivéssemos numa sala fechada, eu ia pedir uma salva. Mas se a gente está numa sala, uma salva de palmas para Maria. Bem-vinda, Maria. É isso. Olha só a sua fala, né? Por isso que às vezes a gente acha que o movimento de mudança ele é gigantesco. Ele começa com pequenas coisas. E olha a sua fala. Antes, aquilo que era uma nuvem, eu estou vendo clarear. Não, às vezes a gente quer muito, quer o caminho inteiro, quer enxergar toda a estrada. E nós precisamos apenas do primeiro passinho. O segundo vai vir, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, passinho por passinho. Nós precisamos, eu não gosto dessa fala, é bom que nós nos mantenhamos em movimento, porque a vida é movimento. Estar aberto à vida é estar em movimento, é nos liberarmos para esse caminho de uma vida tranquila, suave e leve. Essa é a proposta do Instituto Florescer, essa é a proposta da Jornada Sistêmica Florescer, essa é a proposta da nossa missão de vida. E isso é possível. E a importância do compartilhar, o quanto enriquece. O quanto que a Maria trouxe para nós de informação, de coisas que ela não teria percebido se não fosse a doutora Rosa falar, se não fosse a Ximena falar, se não fosse a Maria trazer para nós. Então, meninas, reforçando para quem está aqui no Instagram também conosco. Bem-vindos à pré-aula, ao pré-encontro da Jornada Sistêmica Florescer, que terá início na quinta-feira, próxima quinta-feira, às 18h30. Às 18h40 a sala será fechada. Ximena percebe como esse sistema ele atua. Por isso é importante nós mantermos, e percebe assim,
em 4, nós estamos aqui 1, 2, 3, 5 pessoas, 6, mais as do Instagram. Então, é como se o Instagram também fizesse parte desse nosso movimento sistêmico. Só que nós temos pessoas do Instagram que entra e sai, já caiu, já voltou, e aí uns que não estavam acompanhando. E é importante nós mantermos esse ritmo, e esse é um processo que a gente começa de construção, é uma jornada. Sabe, Maria, esse passinho, 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 é assim que funciona. E eu acredito na eficiência, no salto quântico que esse movimento é e pode ser na nossa vida. Essa é a nossa primeira jornada. E vocês estão comigo fundando a primeira jornada sistêmica Florescer. Vocês estão comigo dando início a uma jornada que vai transformar a vida de muitas pessoas. E eu sou grata imensamente por estarem aqui nesse primeiro momento compartilhando disso tudo. E é vocês aqui, as 5, Ximena, Mariana, Maria e Rosa, que começam comigo hoje a jornada sistêmica Florescer. Muito obrigada, bem-vindas. E você está convidado no link da bio aí no Instagram, só clicar e fazer parte junto conosco. Vocês nos ajudem a divulgar para que mais pessoas possam também trilhar essa jornada para uma vida tranquila, suave e leve. Vamos ficando por aqui. Gratidão, grande beijo no coração de vocês. Vou estar encaminhando o material até quinta-feira e nos vemos na próxima quinta. Um grande beijo. Namastê. Namastê.